Olá, bom dia! Agora iremos apresentar o nosso trabalho que tem como tema Problemas de Distância e Clima Social. Será apresentado pelas componentes do grupo Bruna Ferreira, Caroline de Souza, Giovana Farias, Juliana Malta, Caiane Gonçalves e eu, Kathleen Souza. O presente trabalho é sobre como o clima social diagnostica o ambiente vivido pelas organizações, identifica planos de ação que aumentam a satisfação e produtividade dos colaboradores, assim como o bem-estar no trabalho, tem como objetivo desenvolver a organização e o ambiente da empresa, aumentando a produtividade e a satisfação dos colaboradores. O que significa que as pessoas têm importância na organização, pois são elas que executam, controlam atividades e processos. São as pessoas também que consomem os produtos de uma determinada empresa. Apesar disso, é possível dizer que há problemas ocasionados na organização pelo despreparo emocional das pessoas? E o controle emocional? É necessário que uma pessoa possua senso de responsabilidade no seu trabalho, para que reconheça a importância de seus conhecimentos, bem como de suas competências e habilidades para a organização, e esta realmente envolvida com os processos de trabalho, dedicando-se a fazer com que eles sejam cada vez melhores e mais eficazes. Esse trabalho tem como objetivo geral desenvolver uma pesquisa sobre o estudo de problemas, distância e clima social, especialmente descrever, analisar e explicar sobre clima social, bem-estar no trabalho, importância das pessoas na organização, responsabilidades e problemas sociais nas organizações, beneficiários da responsabilidade social, problemas ocasionados pelo despreparo emocional, controle emocional na solução de conflitos e a importância da avaliação do clima organizacional. Objetivo específico: compreender o clima social, a importância das pessoas na organização, a responsabilidade e problemas sociais nas organizações e problemas ocasionados pelo despreparo emocional. Descrever o bem-estar no trabalho e as categorias da empresa e explicar o controle emocional na solução de conflitos e a importância da avaliação do clima organizacional. Agora eu vou falar sobre a justificativa. Escolhemos esse tema por ele ser atual, pois a primeira preocupação que o indivíduo tem é encontrar um trabalho, o segundo é permanecer nele. O clima organizacional é feito das relações entre pessoas, que acabam sendo a ponte entre o sucesso e o fracasso das organizações. O estudo aprofundado desse tema vai nos proporcionar uma visão sistemática que gestores de recursos humanos devem possuir. Bom, a metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica feita no site Google Acadêmico, selecionando artigos e estudos relacionados ao tema dos problemas de distância e clima social. Clima social. Bom, primeiramente, o clima social pode ser entendido e adotado como um fenômeno multidimensional, relativamente estável e formado pela percepção compartilhada dos colaboradores dentro da organização sobre as experiências no trabalho. Tem a função de influenciar o comportamento individual. Segundo Puentes Palacios, em 2002, a cultura organizacional é composta por um conjunto de normas, valores, crenças e regras e constitui um modelo de padrões de comportamento constituídos ao longo da história da organização, capazes de influenciar o comportamento dos seus membros. Clima organizacional pode ser considerado um conjunto de percepções globais compartilhadas pelos indivíduos em relação às variáveis que compõem o ambiente organizacional. Conforme Puente Palacios e Carneiro, em 2005, pode ser traçado um paralelo entre a literatura nacional e a internacional em relação ao foco de atenção dado pelos estudiosos do clima organizacional. Os pesquisadores americanos começaram a estudar essa temática na década de 1960. No Brasil, os estudos dessa área tiveram início na década de 1970 com o trabalho de Saldanha intitulado Atmosfera Organizacional, onde o autor fazia um alerta sobre a importância do bem-estar psíquico dos indivíduos no ambiente de trabalho. As pesquisas relacionadas no Brasil estavam focadas em investigar o efeito do clima, entre outras variáveis do ambiente organizacional, enquanto nos Estados Unidos focava-se em discussões sobre a própria natureza e origem do fenômeno. De acordo com Puente Palacios, em 2002, há várias divergências na estrutura atribuída ao clima organizacional.
Essas diferenças formam um indicador da existência de correntes teóricas diversas. Os estudos de James e Jones, em 1974, Schneider, em 1975, Schneider e Hakes, em 1983, Coyce e Decotes, em 1991, Moron e Volken, em 1992 e Puente Palacios, em 2002, demonstram que o clima é composto por variáveis que estão em harmonia. Contudo, através dos estudos de clima, é evidente que os autores da área não apresentam consenso nas dimensões constitutivas deste fenômeno. De acordo com Puentes Palacios e Carneiro, em 2005, a dificuldade em delimitar as dimensões constitutivas de clima é o desafio que circula as pesquisas da área. Os autores concordam que há necessidade de realizar pesquisas com o objetivo de definir de maneira clara os limites do conceito nos quais se pretende trabalhar. A partir dessas considerações, Puentes Palacios sugere, portanto, que os pesquisadores interessados nesse campo restringam os elementos considerados constitutivos do clima e sintetizem os tópicos a serem investigados. A sugestão caminha para a redefinição da elaboração, abreviando sua abrangência àquilo que concede ao construto da natureza específica, permite distingui-lo dos outros conceitos que permeiam o campo das organizações. Nesse cenário, outros dois autores surgiram, Coyce e Decotes. Realizaram um importante estudo sobre o campo teórico do clima. Em 1991, eles avaliaram todos os estudos dos autores da área com o objetivo de identificar as dimensões como componentes de clima. Encontraram ao total 80 dimensões e agrupou-as, excluindo aquelas que fazem parte de outros construtos. Os resultados encontrados apontaram para 8 dimensões constitutivas de clima, que são autonomia, coesão, confiança, pressão, suporte, reconhecimento, igualdade e inovação. A partir desse estudo, Coyce e Decotes, em 91, concluíram que o clima é um fenômeno de descrição multidimensional, devido às percepções dos empregados e de suas experiências dentro de uma organização. Segundo os autores, as pessoas obtêm percepções e essas servem como um mapa cognitivo individual de como funciona a organização e o respectivo ambiente de trabalho, e, portanto, ajudam a determinar qual é o comportamento apropriado em cada situação. Contudo, o clima é útil para adaptar o comportamento individual às demandas da vida na organização. Conforme Coyce e Decotes, em 91, as percepções de clima têm 4 características diferentes. A primeira delas é que o clima se resume em uma descrição individual da experiência organizacional, ao invés de reações afetivas ou avaliativas, as quais têm sido experimentadas, embora as descrições não possam ser completamente separadas de suas evoluções. As distinções entre reações descritivas e avaliativas das experiências organizacionais distinguem clima de satisfação no trabalho. A segunda característica é: as percepções do clima são relativamente estáveis. A terceira são elas amplamente compartilhadas pelos membros da organização. E a quarta e última característica é que os múltiplos climas podem existir dentro da mesma organização, desde que esta esteja presente em diferentes locais. Bom, através dessas considerações, Coyce e Decotes afirmam o clima como um fenômeno multidimensional, percebido e compartilhado pelos membros de uma mesma organização, o qual tem grande influência no comportamento individual. Puente Palacios, em 2002, adiciona que o clima é uma característica dinâmica do âmbito organizacional. Por isso, a sua estrutura não está apenas definida pela presença ou ausência de determinados elementos, como também pelo tipo de relação estabelecida entre eles. Puente Palacios e Freitas, em 2006, apontam que as dimensões que compõem o clima social devem ser concentradas ao núcleo central do construto, de modo a não invadir campos teóricos conceitualmente diferenciados, como o da satisfação e o da veiculação afetiva. Dessa forma, ao adaptaram a escala de clima social ao contexto de equipes de trabalho, Puente Palacios e Carneiro, em 2005, afirmaram que as investigações relativas ao clima social devem incluir autonomia, inovação, gerenciamento das relações entre gestor e colaborador, valorização e reconhecimento do desempenho. Portanto, com as dimensões apontadas por Coyce e Decotes, é possível concluir que o clima se refere a percepções construídas e sustentadas socialmente a respeito do âmbito organizacional.
Bom dia, meu nome é Giovana e estou aqui para falar sobre o bem-estar ocupacional. Bem-estar ocupacional é a capacidade de obter uma realização pessoal no trabalho, ou seja, ele é definido como a prevalência de emoções positivas. Ele expressa e desenvolve as habilidades e potenciais que a gente possui e também nos faz avançar e alcançar as metas que a gente tem ao longo da vida. Ele também possibilita com que cada indivíduo alcance os seus valores pessoais, que são importantes para si dentro de um contexto ocupacional. Em um ambiente de trabalho, é de extrema importância que a organização invista nos colaboradores para que eles alcancem o sucesso e para que também tenham uma boa qualidade de vida dentro do trabalho. A qualidade de vida não está ligada somente ao clima organizacional, ela também está ligada a como a gente se sente trabalhando diante das funções, se a gente trabalha com disposição, se a gente trabalha com alegria, se a gente faz aquilo com prazer e se a gente se sente útil diante daquela função que nos foi dada. Além de estar ligada aos resultados da empresa e, como eu já disse, do grau de satisfação do colaborador. O afeto, ele pode ser entendido como a avaliação positiva de várias dimensões do trabalho, especificamente afetiva, profissional, social, cognitiva e psicossomática. Ou seja, as emoções e humores vivenciados dentro do ambiente de trabalho podem ser tanto as causas de satisfação ou os de indicadores dela. O bem-estar ocupacional está ligado na perspectiva do trabalho psicológico, do bem-estar psicológico, que também está ligado à autoaceitação, de ter boas relações positivas uns com os outros, de possuir crescimento pessoal e também autonomia. Como vocês podem ver, o bem-estar pessoal ele apresenta dois polos, o da gratificação e o do desgosto. A gratificação pessoal, assim como eu disse, envolve o crescimento pessoal, envolve os recursos financeiros, as expectativas, a autonomia, assim como tudo está dizendo aí no slide. Lembrando que a gratificação não está ligada somente ao salário que você recebe por ter um bom desenvolvimento, envolve também novas oportunidades, envolve mais motivação e mais valorização do seu trabalho. Já o desgosto ou descontentamento é quando você se sente mal, sabe? Com a desvalorização do seu trabalho, quando você percebe muita injustiça, quando você não se sente bem, sente um sentimento de frustração, você não faz mais o seu trabalho com prazer. Por mais que o desgosto faça parte dessa definição e ele é avaliado como a inversão do polo da gratificação, a gratificação ela contribui para que as empresas se mantenham no mercado com produtividade e trazendo o bem-estar dos funcionários. Por isso, é de extrema importância que o gestor e a organização produzam um clima organizacional e sempre procurem valorizar os seus empregados e colaboradores. Bem, gente, eu vou começar falando sobre a importância das pessoas para a organização. Mas antes disso, eu gostaria de fazer uma citação de Joacir Mantinelli. A tecnologia sozinha não vai fazer a transformação, e sim as pessoas que precisam identificar as necessidades para melhorar seus negócios. Com essa frase, eu gostaria de complementar com uma pequena analogia. Vários autores acreditam que as empresas poderiam ser consideradas como organismos vivos, onde as pessoas seriam as pernas, que levam a organização a alcançarem seus objetivos. Elas são as mãos, que dão uso às ferramentas e tecnologias. Elas são os olhos, que enxergam os problemas. Elas têm tamanho poder dentro de uma organização que elas têm contato com os clientes internos, clientes externos, elas lideram, elas supervisionam e ainda tomam decisões estratégicas em prol da empresa. Esses capitais intelectuais
representam a imagem da empresa e suas próprias características pessoais e culturais na tomada de decisões. Mas o papel de administrar esses colaboradores cabem aos gestores, que identificam o que os motiva a trabalharem naquele ambiente e, sabiamente, utiliza essas informações para os motivar. Pois a questão monetária é sim importante, mas a satisfação é a motivação mais potente que um gestor pode proporcionar. Além disso, eles realizam a administração das tarefas, que tem como intuito elevar o nível de eficiência e eficácia dos colaboradores. Ele os analisa com uma visão sistemática, os vendo como recursos vitais para o sucesso da organização. Segundo o livro O Gerente do Minuto, os autores Ken Blanchard e Spencer Johnson comentam que pessoas satisfeitas consigo mesmas produzem melhores resultados e que o melhor minuto é o que investimos nas pessoas. Para que isso ocorra, a empresa deve dispor de condições para que os colaboradores alcancem seus objetivos e metas, mantendo ainda o cuidado com as relações interpessoais, a segurança deles e o ambiente de trabalho psicologicamente saudável. E para finalizar a importância das pessoas, eu gostaria de fazer a citação do Ayrton Senna. Ele diz: "Eu sou uma parte de uma equipe, então quando eu venço, não sou eu apenas que venço." De certa forma, termina o trabalho de um grupo enorme de pessoas. Responsabilidade e problemas sociais nas organizações. Tanto as grandes como as pequenas empresas são responsáveis pela sociedade. Quanto à capacidade de resolução dos problemas sociais, tanto as pequenas como as grandes empresas têm responsabilidade pela sociedade. Dessa forma, a sociedade acaba querendo que as empresas tragam soluções para os seus problemas, porém a empresa cumpre esse papel até certa escala e atende esses requisitos apenas de acordo com a sua capacidade. Sociedade e pequenas empresas. O cientista social da área de administração, Steiner, destacou que a sociedade não espera que as pequenas empresas façam atividades sociais. Mas depois de um debate estudando sobre esse tema, foi observado que as pequenas empresas são as que mostram mais disposição nas responsabilidades sociais do que as grandes empresas para investir nas atividades sociais. Beneficiários da responsabilidade social. As empresas fazem parte de um ambiente complexo e em constante mudança. Isso se dá por conta do resultado de várias relações sociais que se formam pelas qualidades pessoais das pessoas envolvidas na organização. O ser humano é unanimemente considerado um elemento importante no ambiente de uma organização. Na definição dos elementos do ambiente de uma organização, estão incluídos as pessoas, os recursos materiais, as condições econômicas de mercado, as atitudes das pessoas e as leis. As pessoas que compõem um ambiente organizacional são divididas em várias categorias e é aí que entra a categoria de pessoas que são os beneficiários. O autor Bowen propôs uma classificação com 5 categorias de pessoas, que são os trabalhadores, os clientes, os fornecedores, os concorrentes e outras pessoas com quem a empresa realiza transações comerciais. A ideia é que a empresa gira em torno de todas essas categorias de beneficiários, porém ela vai escolher a pessoa mais adequada para ela como seu beneficiário principal. No caso, essa pessoa será a razão da existência da organização, já que os outros beneficiários serão os que vão permanecer nas mãos da empresa. São também 5 categorias que vão se beneficiar da responsabilidade social corporativa: os empregados, os consumidores, os credores e fornecedores, a comunidade, os acionistas e os sócios ou proprietários. Os empregados. As empresas devem tratá-los como seres humanos, e suas contribuições para a empresa devem ser respeitadas e devidamente recompensadas. Essa recompensa não é apenas dinheiro.
Eles esperam que a empresa dê mais atenção às condições de trabalho e ao uso extensivo de seu potencial. Os consumidores. Esse tipo de pessoa é responsável pelo sucesso da empresa. Na verdade, é a razão da empresa existir, porque sem consumidores, a empresa nem se atreveria a produzir. O consumidor espera que a empresa produza produtos de alta qualidade, garanta os produtos e seja fiel à publicidade e a todo o relacionamento com o consumidor. Se isso não acontecer, os consumidores provavelmente se oporão, e esse comportamento em um curto período de tempo é boicotado, ou beneficiando-os. Por outro lado, mais atenção ao consumidor deixará a empresa mais segura na venda dos produtos. Credores e fornecedores. Tem pouco efeito na direção do desenvolvimento da empresa, mas às vezes pode ser usado como uma tábua de salvação em tempos difíceis. Nesse caso, inclui principalmente os credores. Nas pequenas empresas, esta categoria é necessária porque deve-se considerar que é difícil atrair capital para o faturamento da empresa. Credores e fornecedores esperam que a empresa cumpra prazos, princípios de lealdade e reciprocidade nas relações comerciais. Isso faz parte do código de ética da empresa em relação às categorias de pessoas ao seu redor. A comunidade. Essa categoria abrange todas as pessoas que estão de alguma forma na empresa. Não são apenas as pessoas que moram perto da empresa. É composto por diversos grupos que esperam que a empresa assuma as responsabilidades social. Esse grupo pode ser composto por intelectuais, ambientalistas, síndicos, pesquisadores, consumidores, humanistas e até concorrentes corporativos. Todas essas pessoas têm interesses claros na empresa, como autoridade interna na sociedade, deve resolver os problemas pessoais de alguns ou de todos os grupos acima. Acionistas, sócios e proprietário. Essas são as pessoas que inicialmente acreditam no futuro da empresa. Eles correram riscos e investiram em empresas cujo futuro ainda é incerto. Porém, uma empresa pode enganar os interesses dos donos da capital, por meio de sua administração, que nem sempre é investidora, transferindo lucros para as atividades como retornos conhecidos, mínimos ou não lucrativos. O principal exemplo é que algumas empresas se preocupam com questões sociais, como ajudar as comunidades, ajudar as regiões e promover a melhoria de qualidade da vida social. Não há dúvida de que essas atitudes serão elogiadas e apoiadas por todas as pessoas da empresa e por aqueles que exigem muitas contribuições. Mas os investidores não estão satisfeitos com essa política, porque essas atitudes não levam ao lucro. Portanto, eles esperam que a empresa retorne o capital de investimento na forma de lucro. Problemas ocasionados na organização pelo despreparo emocional. Normalmente, em posições de liderança, as pessoas estão completamente despreparadas emocionalmente. Usam poder e autoridade, usam suas posições para rebaixar os outros. Explodem ao menor sinal de tensão. Repelem e não atraem seguidores. E o ambiente de trabalho é verdadeiramente caótico emocionalmente. Dependendo da natureza da liderança, esses modelos conservadores de gestão podem ser diferentes. A maioria dos profissionais que ocupam cargos de liderança desconhece o custo-benefício obtido pela apropriação e compreensão do que serão os recursos de inteligência emocional, o que não favorece suposições teóricas que focalizam as tarefas e não os processos. A liderança é colocada acima do controle. A partir desse momento, podemos constatar, pois dispomos de alguns indicadores que podem nos dizer sobre a forma como profissionais são contratados, tudo pela sua capacidade técnica e num curto espaço de tempo. Envolvem-se no cargo e na empresa devido a obstáculos comportamentais, fora de alcance. Nesse ponto, pode-se considerar que o uso da inteligência emocional pode proporcionar organizações, sejam elas organismos macroscópicos ou micro-organismos. Bom dia, meu nome é Caiane e eu vou falar sobre controle emocional na solução de conflitos.
É muito importante que os profissionais de hoje aprendam a controlar as emoções todos os dias no ambiente de trabalho e no ambiente social para se ter soluções pacíficas, tranquilas, equilibradas e críticas para a resolução de conflitos. Independentemente dos conflitos, existem métodos que podem ser utilizados na prática para treinar as emoções e prevenir consequências graves. E o talento-chave para o controle de impulso é conhecer e diferenciar as emoções e comportamentos para tomar melhores decisões. De acordo com Curry, o silêncio não é se aguentar para não explodir. O silêncio é o respeito pela própria inteligência, é o respeito pela própria liberdade, a liberdade de se obrigar a reagir em situações estressantes. Quem faz a oração dos sábios não é escravo do binômio do bateu-levou. É necessário identificar os estímulos causadores de estresse e se esforçar para melhorar sua personalidade e habilidades por meio da autoconsciência do controle emocional. Algumas organizações não escolhem um líder por meio da equipe e acabaram voltando seus olhos para o mercado estrangeiro. E para mudar esse impacto inicial, é muito importante que o novo líder conquiste a equipe para ganhar sua confiança. O teórico Sun Tzu destaca que, em geral, comandar um grande número é como comandar um pequeno. É uma questão de dividir os números. Ao utilizar a inteligência emocional na resolução de conflitos, os líderes podem encontrar maneiras de acalmar suas emoções sem deixar a tensão se espalhar por toda a equipe e demonstrar a importância da harmonia para o trabalho em equipe, orientando todos para alcançar os objetivos da organização. Os conflitos ocorrem em ambientes onde pessoas de diferentes gerações têm diferentes níveis de maturidade e motivação. Os líderes devem agir com eficácia para evitar que conflitos afetem o bem-estar da equipe. Segundo Curry, o indivíduo que aprende a controlar suas emoções torna-se mais resiliente, solidário, maleável, sensível, compassivo, paciente, generoso e magnânimo. Quanto mais estável emocionalmente, mais o profissional torna-se um ser humano e deixa de ser um Deus rígido e suficiente. Acreditamos que a inteligência emocional inclui uma série de aptidões essenciais para o sucesso de indivíduos e organizações. Esta capacidade permite nos livrar da escuridão que nos rodeia e permite escolher as melhores formas de atingir os nossos objetivos de forma equilibrada e sábia. Bem, pessoal, agora eu vou falar sobre a importância da avaliação do clima organizacional. Antes disso, eu gostaria de fazer uma breve citação sobre Schiavineto, na qual ele fala: os objetivos da administração de recursos humanos são criar, manter, desenvolver um contingente de recursos humanos com habilidade e motivação para realizar os objetivos da organização. O trabalho, puxando para os dias de hoje, é algo que nos proporciona um sentimento de realização. Mas quando pensamos em clima organizacional, temos uma visão mais profunda em relação aos sentimentos que o colaborador tem em relação àquele ambiente. Já que o trabalho reflete em vários sentidos da vida pessoal do colaborador, a vida pessoal dele reflete também no clima organizacional de uma empresa. Mas a avaliação de clima organizacional é uma ferramenta extremamente eficiente para mensurar se o ambiente organizacional se encontra equilibrado e emocionalmente saudável, auxiliando no bom relacionamento entre os servidores e, consequentemente, no aumento da produtividade. É por meio dele que a empresa adota medidas corretivas para uma série de conflitos que acabam deixando o clima organizacional desgastado. Nós podemos fazer a avaliação por meio de contato direto com os gestores, com seus subordinados, uma entrevista de desligamento. Ombudsman, papel relativamente novo nas organizações, seria um tipo de ouvidor, sabe? Programa de sugestões, reuniões de equipe, linha direta com o presidente ou diretor do RH, café da manhã com o presidente, diretores e gerentes. A avaliação ela deve ser feita com frequência, porque ela faz com que problemas sejam cortados logo no início, evitando o desgaste físico e mental.
Concluímos que, diante de um clima organizacional, são encontrados problemas onde existem em todas as empresas, sejam elas grandes ou pequenas. É inevitável que dentro de uma organização não haja dificuldades, pois gerenciar e conviver com pessoas é algo difícil. Portanto, os profissionais de hoje necessitam conhecer, aprender e dominar as funções da inteligência e da inteligência emocional, além de sempre procurarem manter um clima agradável entre todos, mesmo com emoções à flor da pele, para assim não gerarem problemas intrapessoais e interpessoais. A função da empresa é atender às necessidades sociais e ao mesmo tempo da própria instituição, convertendo a solução de um problema dentro da empresa ou emocional em melhoria para todos. Nós agradecemos e este foi o nosso trabalho.